se animou tanto que fez o projeto de financiamento coletivo dele lá. Ele precisava de R$ 2.500 porque ele tinha um sonho, fazer uma exposição de arte em Congonhas do Campo com os amigos dele, com os artistas da região. Ele foi lá e fez, com 21 pessoas que ajudaram a viabilizar esse projeto para ele. Ele tem uma rede de 47 e 21 pessoas ajudaram ele a fazer isso. Que é outra coisa muito importante no ambiente digital agora. Não é só ter bilhões de pessoas, é aquela história, o cara tem uma loja, tá? Pô, vieram 1.000 pessoas na minha loja e ninguém comprou nada. Ou seja, você gastou um senhor dinheiro porque você quer ter 1.000 pessoas e não gerou nada. É muito melhor ter 100 pessoas vindo e 50 comprando. Então hoje a gente passa também para um momento no ambiente digital onde a gente tem que qualificar um pouco as relações que aqui estão. E esse menino conseguiu viabilizar com os amigos dele, com a turma dele, o sonho dele lá, regionalmente. Ele, uma pessoa, um agente livre que foi lá e viabilizou o próprio empreendimento dele e aprendeu a trabalhar em rede e está sustentando dessa forma. Sem precisar sair da sua localidade, não pegou carro, não pegou avião, tá certo? O dinheiro circulou pela rede, foi para lá. Ele não saiu da sua localidade e lá criou... A gente vai começar um painel chamado Ambientes de Inovação Social. E Ambientes de Inovação Social, a gente está pensando num conceito bem amplo, né? Então, nós convidamos representantes de aceleradoras, de espaços para criação de ideias, de ambiente físico mesmo, né? Espaço colaborativo, para que eles possam compartilhar um pouco conosco como que está sendo o apoio a alguns negócios, como que está sendo a prática dessa nova economia em rede, né, quais são os dilemas da ação para esse novo modelo de organizações sociais, de negócios sociais. Então, gostaria de chamar para ser anfitrião desse painel o José Eduardo Fiates. Ele é diretor executivo do Sapiens Park, ex-presidente da Protec. Também quero convidar o Bruno Aires como panelista. O Bruno é empresário, ele é cofundador do Festival de Ideias, diretor do V2VNet e da Argos Control. Também quero convidar a Maria Augusta Bonfim, consultor, estrategista em inovação de modelos de negócio, auxiliando na capacitação de organizações para a inovação com ênfase na atenção às pessoas. Quero convidar também a Renata Pinheiro de Aquino. Ela é cofundadora do Hub Curitiba, e o Hub é uma comunidade global para empreendedores, prestadores de serviços, intraempreendedores, organizações e empresas que reconheçam seu papel como transformadores sociais ou promotores de mudança. E também quero convidar a Renata Chiama. Renata é diretora da Artemisia. A Artemisia é uma organização pioneira e referência em modelos de negócios sociais e atua com formação de pessoas e aceleradora de negócios sociais. Fiates, a palavra é sua para introduzir o painel. No caso do Reinaldo, fazendo o link com o nosso tema aqui, ele ao mesmo tempo é uma inovação social e é um ambiente para a promoção da inovação social. Vamos trocar um pouco de ideias aqui para os nossos colegas sobre dificuldades, formas de facilitar esses ambientes de inovação social. Eu vou colocar alguns elementos para nós refletirmos sobre esse tema e podemos discorrer na sequência. O ambiente, né, e alguns especialistas também chamam o ambiente de inovação social, o ecossistema de inovação social, basicamente um conjunto de elementos que de alguma maneira busca facilitar o processo de inovação. O processo de inovação, fica bem claro pelos exemplos que vocês viram aqui, é uma maneira de você transformar ideias, mais conhecimento, mais atitude, em alguns casos, na maioria dos casos, algum dinheiro, algum tipo de investimento em um benefício para o consumidor, para o cliente, para a sociedade.
E a forma de estimular esse processo, cada vez mais é buscada, seja por empresas que buscam inovações empresariais, produtos, etc., seja principalmente. O que me foi pedido para a gente poder colocar rapidamente a experiência que se tem, eu vou fazer uma ruptura aqui e não vou falar de instituições ou da minha experiência profissional, mas da minha vida pessoal. Se tem um motivo para estar sentada aqui hoje é em função de eu ter acreditado nas redes sociais como possibilidade de conexão. Eu tenho duas grandes felicidades na minha vida, de ter sido filha do meu pai e da minha mãe. Meu pai foi uma das primeiras pessoas que eu vi trabalhar em questões voluntárias, desde 1960, quando ninguém comentava isso. Ele foi um grande líder aqui nessa cidade. E ser mãe da Marina, que é minha filha, que me conecta ao mundo da tecnologia, ao mundo das tendências e que está sempre, sempre, sempre me ensinando. Então, tem essas duas virtuosas coincidências na minha vida e que me conectam a esse momento aqui. Eu fiz uma ruptura muito grande na minha vida, há 5 anos atrás, quando eu resolvi mudar de profissão. E abandonei uma atividade profissional que eu tinha bem sucedida aqui. Resolvi voltar ao mestrado e quando eu estava na definição do meu tema de pesquisa, foi as redes sociais que me colocam aqui nessa cadeira hoje. Eu defini um tema que era de estudar modelos de negócio, quando não existia isso na literatura no Brasil. E através da Universidade Federal a gente tem contato a um VPN especial de bancos de dados de journals internacionais. Eu localizei um nome que me chamou muita atenção, chamado Alexander Osterwalder, suíço, e me encantou o trabalho que ele tinha, e eu não conhecia o trabalho que a comunidade fora dessa rede de pesquisadores sabiam. E resolvi, quando eu gostava de algum assunto dentro daqueles journals, eu ia muito conectada, eu sou extremamente conectada às redes sociais. Eu começava a procurar então pelo Google acadêmico, ia para o Twitter, e aí descobri foi uma revelação para mim quando eu descobri uma grande comunidade que ele tinha, já na época com 2.000 pessoas. Ele tinha lançado um livro em comunidade, num processo de cocriação, com 470 pessoas, e aquilo me encantou e eu resolvi estudar aquele trabalho e tive uma grande resistência com a equipe dos meus orientadores em alguma parte, porque não sabiam se ele era doutor ou não doutor, eu não poderia estudar tal livro. E um dia de manhã eu estava continuando a pesquisar, fui para um Twitter, era um domingo de manhã com sol, eu moro em Jurerê, era às 8 horas da manhã, não vou esquecer desse dia nunca, era em setembro, e eu disse, eu vou descobrir e eu vou trabalhar esse tema. E fui para o Twitter e vi que o Osterwalder, eu já vinha seguindo ele no Twitter, tinha postado um link para um pesquisador da Suécia chamado Anders. Impacto social profundo, né, conforme a sua atividade fosse crescendo. Ela acreditava nisso basicamente por três condições principais. A primeira delas é porque o Brasil, ao mesmo tempo de ter problemas de países em desenvolvimento, ou seja, pobreza, né, falta de saneamento, também tem problemas de países ricos, como obesidade, endividamento do consumidor, por exemplo. O segundo fator, que a gente tem uma economia, apesar de todas as críticas, é uma economia que se estabilizou, e estabilidade faz com que a gente tome riscos calculados. Então cada vez mais pessoas estão reduzindo seus custos de oportunidades e se ingressando no mundo do empreendedorismo. E por último, a gente tem um pool de universidades muito interessantes, né, com qualidade internacional, que formam aí pessoas altamente talentosas todos os anos. Com tudo isso misturado, a gente teria todas as condições de fazer com que o Brasil se tornasse um polo, uma vitrine para o mundo de negócios sociais inovadores. No começo a gente só apoiava o desenvolvimento de empreendedores, então a gente apoiava o início de empreendedores desenvolvendo seus negócios, até a gente chegar à conclusão de que isso não era suficiente. Então não estava dando tão certo assim só o apoio ao empreendedor, basicamente porque a gente descobriu que o principal desafio desses empreendedores era capital humano. Então
por mais que as pessoas pensem que elas são muito, muito boas, na verdade as equipes não são tão boas assim, então as equipes sempre vinham incompletas, as equipes não eram tão interessantes. Então a gente desenvolveu dentro da organização, dentro da Artemisia, uma área voltada só para atração, seleção, desenvolvimento de pessoas do mercado, de pessoas de grandes empresas, consultorias, bancos de investimento, que querem de alguma forma... Nós somos uma comunidade de pessoas e de espaços. Hoje é uma comunidade global, o Hub está presente em mais de 30 países, já são mais de 5.000 Hubbers por aí. E esses Hubbers são pessoas, são empreendedores, são inovadores e são pessoas que estão buscando um mundo radicalmente melhor e fazem isso e acham e acreditam que é mais fácil fazer isso junto do que separado. Então, nós como Hub, a gente promove essas conexões, oferecendo tanto espaços físicos como virtuais, né? A questão virtual é bastante importante, ela tem o poder de conectar pessoas que estão distantes. Até você ver o caso do Egito, tudo começou de uma forma virtual, mas todo mundo precisou se encontrar na praça para aquilo acontecer de fato. Então, o físico é algo que hoje é muito importante também. Então, como é que a gente faz? A gente conecta ideias empreendedoras que vêm através de pessoas e junta elas numa comunidade, em espaços, e oferece oportunidades para práticas e conexões e trocas, gerando um impacto sustentável. Só para vocês entenderem um pouquinho, dá para pausar? Tá sem som? Quem são essas pessoas? Vou passar de novo. O vídeo é do Hub Madrid, ele está em espanhol, mas tem bem poucas frases, acho que dá para entender tranquilo. Apesar de ser do Hub Madrid, eu acho que quando você entra em qualquer hub no mundo, você sabe que está dentro de um hub, porque esse é o espírito das pessoas que usam e compartilham desse espaço. E um dos motivos que me fez querer fundar um hub, levar um hub para Curitiba, foi por eu acreditar nesse poder de que um espaço e uma comunidade... Tira para diminuir o ar também, eu vou repetir. Pessoal, bom, em primeiro lugar, muito obrigado ao ICOM, ao Instituto Voluntários em Ação, pelo convite. Estou muito honrado de estar aqui, poder falar um pouco da nossa história, da nossa experiência. Vou procurar falar muito pouco para poder dar espaço para o debate. Um par de ideias só. Quando a gente começou a pensar em voluntariado para a internet, a partir de uma provocação da comunidade solidária, na época então liderada pela saudosa Ruth Cardoso, a gente se deparou com uma série de questões, né? Mas a que mais me surpreendeu foi o fato de que há muito mais gente que quer ser voluntária, que quer colaborar, do que oportunidades prontas para essas pessoas.
mas assim, muito mais. As oportunidades poderiam ser deste tamanho, enquanto as pessoas que querem ajudar, ou a base, deste tamanho. É um número astronômico. No Brasil se contam nas dezenas de milhões de pessoas, perto de uma centena de milhões de pessoas, de adultos que querem ajudar. Enquanto as oportunidades prontas que estão nas organizações, por exemplo, se contam nas centenas de milhares. As organizações que contam centenas de milhares, as oportunidades talvez menos do que isso. Então a gente ficou se deparando com essa questão, falando, poxa, como pode ser tão difícil, né? E aí a principal conclusão nossa foi que a barreira somos nós mesmos, né? Como diz o Reinaldo, né? Falta civilismo, falta o civilômetro.